Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É assim que João começa o evangelho dele. Quando o apóstolo João escreveu essas palavras, ele estava começando o evangelho de João. E aí você que está familiarizado com a Bíblia no Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o quarto evangelho. E não porque ele está em quarto, mas quando João escreveu o evangelho dele, os outros três já tinham sido escritos. E João teve a oportunidade, eu não consigo precisar se ele leu, mas ele teve a oportunidade de ler os outros três, se quisesse ter lido. E eu até imagino que ele leu, porque quando João vai escrever o seu evangelho, pelo menos uns 15 anos depois do último evangelho ser escrito, antes do dele, quando ele vai escrever, ele já sabe que não precisa atentar para os pontos que os outros três atentaram, porque já tinham três. Por isso o evangelho de João é fora dos evangelhos chamados sinóticos. Os evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são chamados de sinóticos, porque eles podem ser organizados numa sinopse. Eles escreveram mais ou menos as mesmas coisas, são considerados três testemunhas que viram as mesmas coisas, então os fatos que eles viram pode ser organizado numa sinopse, e por isso eles são os sinóticos. João escreve muito depois, e aí não precisava entrar naquela sinopse, então o evangelho de João não faz parte dos sinóticos, então ele é o evangelho não sinótico, porque as coisas que João conta no evangelho dele, os outros não contaram, ou pelo menos a maioria das coisas, e mesmo as coisas que João conta igual, ele se preocupa em focar em detalhes que os outros não focaram, e João, nessa diferença dele, começa no início do evangelho. Quando João começa a contar o evangelho dele, já começa diferente. Mateus começa pela genealogia e vai falar do nascimento de Jesus. E Mateus provavelmente não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Mas na nossa sequência, Mateus vem primeiro. Mateus começa falando sobre o nascimento de Jesus. Marcos começa falando sobre o início do ministério, porque Marcos escreve para um povo que não queria saber de genealogia de ninguém, quer saber o que o cara fez. Então Marcos começa já no ministério. Lucas, escrevendo para os gregos que gostam de poesia, montou toda uma linguagem poética para o seu evangelho, e ele começa o evangelho de Lucas também com genealogia e contando o nascimento de Jesus. João sai fora completamente do padrão, e em vez de falar do começo de Jesus no nascimento, do começo de Jesus na genealogia, João viaja milhões e milhões e milhões de anos antes, e João começa com o princípio. João começa seu evangelho usando a palavra princípio, e essa palavra princípio, ela tem um sentido filosófico. A melhor forma de decifrar essa palavra no princípio seria dizer que num tempo antes do tempo, num tempo antes de se começar a contar o tempo, esse princípio é eterno. Num momento da história que não pode ser precisado, porque não tinha história ainda. Se eu pudesse melhorar isso, simplificar, eu diria que esse princípio é antes que os anjos fossem criados, antes que os querubins fossem criados, antes que os serafins fossem criados. E aí João começa a falar de Jesus antes do tempo. E aí ele diz que antes que houvesse tempo, antes que o tempo fosse contado, antes que a ideia de tempo fosse criada, porque a ideia de tempo foi criada a partir da criação, antes do tempo, num princípio muito antigo, ele era o Verbo. E eu adoro esse jeito misterioso de João colocar as coisas, porque João coloca assim: no princípio, ele era o Verbo. E por que eu gosto desse jeito, ele? Porque ele significa que eu estou falando de alguém que você conhece. Estamos falando juntos de uma mesma pessoa, e aí um vira para o outro e fala assim: no princípio, ele era o Verbo. Quando João diz assim, no princípio ele era o Verbo, ele está falando, aquele nosso Jesus, aquele que a gente conhece,
que a gente convive, que a gente anda com Ele, que a gente sabe quem Ele é, aquele Jesus que está aqui na nossa dimensão, que a gente já bateu papo com Ele, o nosso Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, aquele Jesus, lá num eterno princípio, Ele já era. Mas lá, Ele era o Verbo. O grego, literalmente, essa expressão verbo, fala de a palavra. E claro, João está usando linguagem figurada para falar de alguma coisa que naquela época era muito difícil explicar. Naquela época, quando se ia falar do mundo espiritual, se usava o vento, se usava a água, se usava o óleo, coisas que fluem. E quanto mais fluido como o vento, por exemplo, o vento é muito fluido, melhor a ilustração para falar do Espírito. Mas João, ele inova quando ele usa essa expressão, ele era o Verbo. Claro que o que João quer dizer é a mesma coisa que os outros escritores, quando vão falar do mundo espiritual, e falam de água, e falam de óleo, e falam de vento, mas João diz que ele era a palavra. E isso vai longe. Os gregos conheciam as técnicas de som, eles entendiam o funcionamento do som, já naquela época, já faziam cálculos com som. Então, por exemplo, eles já sabiam que você escuta a minha voz, porque tem uma vibração no ar que chega e toca o seu tímpano. Mas essa coisa transcendente que nós chamamos de som, não é o que João está chamando de a palavra. É além. O que João está chamando de a palavra é essa capacidade de fluir através do ar, fluir dentro das ondas sonoras e chegar na sua mente e produzir em você um sentido. Essa coisa transcendente é o que João chama de a palavra. E ele está dizendo que lá num princípio eterno, Jesus era alguma coisa intangível como a palavra. Faz sentido? Faz. Você entende? Entende. Você sabe que a palavra existe? Sabe. Mas você não consegue precisá-la, não consegue medi-la, não consegue empacotá-la. Ela é alguma coisa que transcende. João está dizendo que Jesus, antes que o tempo existisse, num tempo antes do tempo, Deus já existia, ou esse Jesus que nós conhecemos aqui, esse Jesus que andou entre nós, ele já estava lá, só que numa forma transcendente, numa forma além, numa forma não tangível. Jesus estava lá, e João está linkando o íntimo da intimidade que se tinha com Jesus. Ele está linkando isso com o transcendente. Não tem aquele Jesus que você conhece? Então, antes do tempo, ele já existia de forma transcendente. Mas era o mesmo Jesus. Esse Jesus vai além. E aí o versículo 2 diz que ele estava com Deus e ele era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e o versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está colocando aqui agora é que esse ser que a gente conhece, ele, o nosso Jesus, o nosso amigo Jesus, ele transcende e ele existia antes do tempo, mas não só isso. Quando todas as coisas foram criadas, quem criou todas as coisas? Ele. Quem? Aquele nosso Jesus, aquele que andou aqui, que caminhou. Sabe, uma das coisas que mais me fascina nas minhas visitas para Israel é a sensação de eu estou pisando nos lugares onde ele pisou. Sabe, andar no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, dá uma sensação boa. Só por causa do pensamento, ele esteve aqui. Entrar naquele túmulo vazio, eu não sei se você sabe, mas o túmulo de Jesus está vazio porque ele ressuscitou. Mas entrar naquele túmulo vazio dá uma sensação boa, por causa do sentimento de ele esteve aqui, e ele transcende.
Ele não é só aquele meu Jesus que eu conheço, ele é muito, muito, muito mais. João diz, ele criou todas as coisas. E o versículo 4 e o versículo 5 diz que ele é duas coisas, desde a sua transcendência. Ele diz que ele é vida e diz que ele é luz. A força da vida que faz todo o universo, toda a criação viver, funcionar, vem dele. Ele é o criador e o sustentador da vida. Ele é elaborador e o liberador da luz. Quem? Aquele nosso Jesus. Aquele que andou no mar da Galileia, aquele que multiplicou pão, aquele que curou o enfermo ali da esquina, aquele que comprava pão ali na padaria do seu Joaquim, lá na cidade de Cafarnaum, aquele que botava a varinha para pescar, aquele que conversava com um garoto, menininho na rua. Aquele Jesus, ele era transcendente. Ele criou todas as coisas. João vai além do tempo para nos dizer que Jesus transcende. Mas o ponto onde eu quero chegar não era esse. Essa era só a introdução. O ponto onde eu queria chegar é o versículo 6, 7 e 8, que diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Um João qualquer. Um homem, um João. E esse homem veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, esse João, que é um João qualquer, ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Sabe, João, o evangelista, ele transcende. Ele mostra a grandeza de Deus na sua soberania maravilhosa, infinita, contida no homem Jesus. E no alto da transcendência ele cai, afunda. Vou falar de João, no meio dessa história. E todas as vezes que eu leio essa poesia, eu queria te contar que João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, é uma poesia, porque João queria começar o evangelho dele diferente dos outros três. Então, em vez de começar com uma narração, ele começou com uma poesia, linguagem poética dos judeus, versículo 1 ao 18. E no meio da poesia, ele está falando de transcendência, grandeza. De repente ele desce. Vou falar de João. João era um homem enviado por Deus, e ele veio para testificar da luz. Todas as vezes que eu li essa poesia, e gente, eu decorei essa poesia. Eu perdi a conta das vezes que eu li. João 1 a 18. Capítulo 1, versículo 1 a 18. Perdi a conta das vezes, mas todas as vezes eu chegava nesse ponto e ficava me perguntando: o que João está fazendo aqui? Porque depois ele dá uma falinha sobre João, depois ele volta de novo, a partir do versículo 10, a falar de Jesus de novo. Ele veio para o que era seus, os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses não nasceram da carne, nem da vontade do homem, eles nasceram do próprio Deus. Volta a falar de Jesus que transcende, até o versículo 14, quando ele diz que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, falando que a transcendência se manifestou. Mas o João continua perdidinho lá no versículo 5. Por que João está aqui? No meio dessa transcendência toda, dessa grandeza divina toda em Jesus, aparece um João. Deixa eu te contar uma coisa. O João sou eu. O João é você. Por alguma razão, Deus decidiu que mostraria a glória dele para todo o universo, em gente que é só um João. Quando o salmista vai falar do homem comparado aos anjos, porque eu não sei se você sabe, acima da categoria dos humanos, Deus criou outras categorias maiores que nós. Os anjos, os arcanjos, os querubins,
os serafins, os tronos. Esses seres espirituais acima de nós, o salmista diz que eles foram criados um pouco maior do que a gente, ou a gente foi criado um pouco menor do que eles. Mas o salmista diz assim: mas o Senhor o coroou com a sua glória. Ou seja, Deus fez a gente como recipiente para a glória dele. Sem a glória de Deus na gente, a gente é um pouco menor que os anjos. Mas quando Deus opera na gente, a gente transcende com ele. Deus decidiu que vai mostrar, ele falou isso para os Efésios, para os principados e potestades, ou seja, para os seres criados maiores do que nós. Ele vai mostrar em nós a glória dele. Por alguma razão, Deus resolveu que quando ele for operar no nosso mundo, ele vai operar através de gente. Sabe, Deus podia fazer tudo sem usar um João qualquer. Mas o João qualquer aparece no meio da transcendência de Deus em forma de gente. Quando Deus fala: vou mandar meu filho para se manifestar ao mundo, ele disse: antes a gente tem que mandar um João. Mandar um João. Quem é João? Ninguém. Só um João. Mas é um João que desde criança se dedicou ao Senhor. João nasceu filho de 2 velhos. Sabe esses meninos que é filho da avó? Que não, é filho da avó mesmo. Não é filho da mãe, é filho da avó. Menino criado com velhos, que não teve ninguém para brincar. Esse menino, João, é esse menino. Mas cedo, ele entendeu, junto com os essênios, que viver no meio da cidade não estava liberando a santidade que ele precisava. Então ele vai morar no deserto junto com os essênios. Um povo, um grupo de pessoas que entendiam que eles precisavam se enclausurar e buscar a face de Deus. João foi novinho para lá, porque os seus pais, claro, ele nasceu de pais velhos, então eles morreram, ele ainda era criança. E João vai aprender e crescer em Deus. E é lá, nesse meio, que Deus o visita e fala assim: ô João, eu te escolhi, porque eu quero que você vá lá e conta para o mundo que a minha transcendência virou carne e entrou no mundo. Mas eu queria que você entendesse bem a transcendência do nosso amigo Jesus, para você entender o nada que o João é, e que Deus quer usar o João assim mesmo. João é só um João, como eu, como você. Deus não vai fazer nada na terra sem usar um João. Eu adoro o texto de Gênesis 19, quando Sodoma e Gomorra vai ser destruído. Deus desce e começa a passear com o amigo Abraão. E aí, na conversa ali, Deus diz assim: será que eu oculto o que eu vou fazer para Abraão? Mas é que Abraão é Abraão. Deixa eu te contar sobre o Abraão. Era um João qualquer também. Quando Deus vai fazer alguma coisa na terra, Ele sempre usa um João qualquer. Sempre. Talvez porque a transcendência dele não seria compreendida por nós. Talvez porque ele quer dar a gente a oportunidade de crer e de não crer. Porque se a transcendência de Deus invade, deixa eu te contar uma coisa sobre ele. Deus e Jesus, na sua glória, eles são irresistíveis. Irresistível, sabe o que é irresistível? Já teve uma experiência de visitação de Deus, e aí na hora da visitação você quebrantou e confessou tudo, até o que estava só pensando em fazer, porque a presença dele te constrange e te convence. Quem já teve uma experiência assim? A minha mão está levantada também. Deus é irresistível. Quando a glória dele se manifesta, ninguém aguenta. O pior dos pecadores bota a cara no pó e fala: fui eu, me perdoa, não faço nunca mais, me ajuda. Ele é irresistível. É por isso que todas as vezes
que você está na prova, uma das marcas da prova é a sensação de que Deus sumiu. Eu não sei se você já notou, quando você está na prova, seu sentimento é: Deus sumiu. Sabe por que Deus sumiu? Porque se Ele aparecer, você não escolhe. Sua escolha tem que ser sua escolha, sua decisão. Então, Ele te deixa na escolha, porque se Ele entrar, a glória dEle é irresistível e te convence. Você precisa decidir, sem sentir a irresistível presença de Deus. Você precisa decidir por você. Mas a parte boa é que depois que você decide, que toma postura, então a irresistível glória de Deus vem e te capacita e te abençoa. Talvez seja por isso que quando Deus vai fazer grandes coisas, onde os homens precisam fazer grandes escolhas, Ele precisa usar um João qualquer. Talvez seja porque Ele entregou o mundo a nós e Ele respeita o nosso mundo. O salmista, no Salmo 115, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então Ele não vai fazer nada na terra sem usar os homens. Talvez seja por isso. Mas sabe qual é a verdade? Eu não sei por quê, mas eu sei, toda vez que Deus vai operar no mundo, Ele vai usar um João qualquer como eu. E aí, no meio da transcendência do capítulo 1, João nos conta que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, duas coisas. Número 1, você é um João qualquer. Pronto, falei. Número 2, Deus decidiu usar você onde você está. Deus não vai esperar você ser perfeito como o arcanjo Miguel para começar a te usar. Aliás, por falar em arcanjo e anjo, Atos capítulo 10 diz que um sujeito chamado Cornélio recebeu a visita de um anjo. E aí, quando o anjo chegou, o anjo disse: Cornélio, Deus está feliz com você, mas te falta uma coisa. E aí Cornélio diz: me fala o que falta que eu vou consertar agora. E o anjo falou assim: não posso, você tem que mandar chamar Pedro, porque essas coisas aí, Deus só usa os Pedros, não usa anjos. Tem coisa que não é coisa de anjo, tem coisa que é coisa sua. A glória de Deus sendo derramada em você para você levar para a escola. A glória de Deus sendo derramada em você para você levar para o trabalho. A glória de Deus sendo derramada em você para você levar para a empresa, para os negócios, para você levar para a vizinhança, para você levar para a sua família. A glória de Deus sendo derramada em você para Deus usar você lá onde quer que você esteja. Deus vai usar você e fazer você, um João qualquer, fazer uma diferença enorme na vida de gente. De gente que talvez você nem saiba que mudou a vida delas. Gente que talvez você não tenha a menor ideia que aquela pessoa nunca mais foi a mesma pessoa, porque você passou lá pela vida dela e a glória de Deus estava em você. Escuta isso. Deus, na transcendência grandiosa dele, Ele faz coisas que a gente não entende. Eu tenho esperança que um dia, na eternidade, eu vá entender. Mas eu não sei se eu vou entender, porque eu tenho a impressão que quando a gente chegar na eternidade, nós vamos nos surpreender e nós vamos descobrir que Deus era mais transcendente do que a gente imaginava aqui. Eu acho que a nossa mente não alcança a grandeza dele. E eu acho que quando a nossa mente melhorar, nós vamos descobrir do lado de lá que nós crescemos muito, que temos uma mente muito mais capaz e ainda não o entendemos porque ele ainda é muito maior. Mas esse Deus que transcende e que a gente não entende ele completamente, ele decidiu que vai operar no mundo usando você. Você, com suas limitações, com suas dificuldades, com seus problemas, com suas imperfeições, você, Deus decidiu que vai usar você para interferir no mundo.
para dar caminhos para o mundo, para mudar a vida de pessoas, para mudar a história, para ser bênção. Deus escolheu você. Pastor, eu não mereço. Eu vou te contar uma verdade. João também não merecia. E nunca teve a ver com merecimento. Nunca teve a ver com você, nunca teve a ver comigo. Sempre teve a ver com ele, com a grandeza dele, com a transcendência dele. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele pode dizer para uma mulher apanhada em adultério: os seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. E sabe qual é a diferença? Toda a diferença. Ele simplesmente muda a vida dela.